dia já vai longo, já debatemos uma série de temas e agora vamos falar em inovação aberta. Dar aqui um breve enquadramento antes de apresentarmos aqui as nossas membras do painel. Portanto, eu estou aqui, é o sexo feminino que predomina na inovação aberta, o que é ótimo. Portanto, ligações e networking é uma área claramente portanto, dominada aqui neste caso por senhoras, é fantástico. Portanto, a inovação aberta reconhece, contrariamente à inovação fechada, que os esforços de inovação das empresas não devem ser só fechados dentro dos seus próprios recursos e que devemos estar abertos a colaborações externas, mas não só. Há já empresas que, eu posso dar vários exemplos, nos últimos 20 anos, que suplantaram o crescimento de empresas que estavam essencialmente fechadas nos seus próprios recursos. E o que vimos, através de diversos estudos, até de bolsistas, é que as empresas que trabalham mais com recursos abertos, com comprar, no fundo, inovação fora de portas, têm conseguido uma taxa de crescimento bastante superior, sustentada, às empresas que estão a olhar, no fundo, para os seus próprios recursos internos, as suas equipas de desenvolvimento e de investigação e desenvolvimento, em vários setores, portanto, não exclusivamente ao setor, enfim, tecnológico, mas até ao setor mais tradicionais. O que estamos aqui, no fundo, a falar é que o ritmo de inovação, o metabolismo de inovação aumentou brutalmente e há um reconhecimento já, enfim, declarado, conhecido, subejamente já estudado, enfim, inicialmente por o professor Clayton Christensen, discípulo portanto, o seu discípulo também, Henry Chesbrough, e que fizeram estudos em diversas áreas e efetivamente chegaram à conclusão que não é uma questão do setor tecnológico, é uma questão do ritmo metabólico da inovação e que não há nenhuma empresa hoje, por mais recursos que tenha, que consiga desenvolver tudo dentro de portas. E, portanto, não só as competências, mas também os recursos necessários levam a que as empresas procurem outros modelos de desenvolvimento e aqui surge Open Innovation, ou Collaborative Innovation, que é um termo mais recente, com algumas nuances, mas não entrando em muitos detalhes. Este é o tema da sessão agora. Para as startups e para o empreendedorismo é uma matemática muito importante, porque muitas das empresas que nós vemos que crescem, chegam a um estádio até mais maduro de startups, scale-ups, em alguns casos unicórnios, eventualmente algumas vão parar aos mercados capitais, portanto IPOs, Initial Public Offerings, entram em bolsa, mas em maior parte, especialmente na Europa, são adquiridas e absorvidas por grupos económicos estabelecidos, portanto, nomeadamente as empresas, as corporações ou multinacionais, ou empresas que já têm uma certa dimensão no seu setor de atividade. Connosco temos duas oradoras especiais, portanto, que gerem nas respectivas empresas as suas áreas de inovação aberta, começando pela Ana, na Nestlé, portanto, que está a dar aqui passos também neste setor, e já vou passar a palavra à Ana também para se apresentar e falar um bocadinho das iniciativas inicialmente da Nestlé, o que é que estão a desenvolver neste momento, e também na Delta Ventures, que é uma área de desenvolvimento de negócio recente do Grupo Nabeiro, também muito relacionado com esta área de diversificação, de procura de startups, enfim, fora do seu core próprio. Portanto, temos aqui uma manifesta aposta em capital risco para investir em projetos, e já temos colaborado também com a NAM já há vários anos, já vai poder falar também dessa área, portanto não vou fazer disclosure. E, portanto, a Carla vai-nos também falar um bocadinho porque é que uma empresa, um grupo tradicional na área do café, porque é que lança, se calhar podemos já começar, Carla, porque é que é esta motivação para criar uma área de capital de risco e qual é o vosso objetivo aqui num grupo tradicional de café? Portanto, o vosso negócio é café, porque é que têm de iniciar operações em áreas relacionadas com o café? Obrigada. Nós hoje em dia já começamos a brincar e dizemos, nós vendemos muitos produtos e até vendemos café, portanto, porque há vários anos que, através do modelo interno de inovação que temos no grupo,
e que é gerido pelo Centro de Inovação, não pela Delta Ventures, é permitido aos colaboradores colocarem ideias para projetos de inovação, que são depois, que respondem a desafios que a administração coloca, e um deles tem sido mesmo a diversificação de negócio. Essas ideias que são avançadas pelos próprios colaboradores da empresa entram numa fase de estudo da oportunidade e, se houverem bons indicadores, podem até passar a uma fase de aceleração. Este estudo da oportunidade é um programa que nós temos interno. Isto só para vos contar a história toda, para responder ao título desta sessão dos esforços, não é? Que nós vamos fazer. Isto começou internamente, portanto, nós temos um modelo interno em que colaboradores de áreas diferentes da empresa juntam-se em equipas para fazer este estudo de oportunidade destas ideias. Quando é que iniciou esse esforço Este interno? esforço começou, eu acompanhei o arranque, portanto começou em 2015. E isto não é algo que aconteça de um dia para o outro, porque nós estamos aqui a gerir cultura de inovação dentro de uma organização. Era muito estranho para nós trabalharmos em equipas com elementos de áreas diferentes e falarmos linguagens diferentes. De repente colocam-nos numa equipa uma pessoa de ciência com uma pessoa de marketing, com um comercial, e como é que nós fazemos o estudo da oportunidade e conseguimos todos trabalhar em conjunto. Portanto, começa tudo aqui. E estas ideias, no final do programa, vão ao pitch final, com convidados, geralmente administradores e outras pessoas exteriores à nossa empresa, e as ideias vencedoras, a ideia vencedora e mais uma ou duas de interesse, de acordo com a estratégia do grupo, passam para a fase de aceleração. Portanto, isto acontece tudo internamente, e é gerido pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, que se chama Diverge. Eu estive 8 anos responsável pela área de investigação no Centro de Inovação. Em 2021, ainda muito nesta perspectiva da diversificação de negócio, surge a unidade de negócio Delta Ventures, é uma early stage VC, e eu juntei-me à equipa, fiquei responsável por uma das 5 áreas funcionais da Delta Ventures, e aqui sim nós estamos muito focados na Open Innovation. E é por aqui que nós começamos a trabalhar com as startups. Nós temos um programa de scouting anual, daqui são selecionadas startups, oferecemos um bootcamp durante um mês, com trabalho intensivo de campo, com mentores que são diretores de várias áreas da nossa empresa. As que ultrapassam esta fase têm um FII para desenvolver um projeto piloto. Depois de desenvolver este projeto piloto, nós temos que apresentar o trabalho feito ao Conselho de Administração e há uma decisão de participação ou não. Se houver um sim, então segue-se outra fase, que é a fase de acolhimento, que acontece na área de desenvolvimento de negócio, que é o onboarding, e aqui arranca o desenvolvimento de negócio. Não pretendemos que as startups sejam residentes da Delta Ventures. 3, 4 anos... Se os resultados forem atingidos, prepara-se a saída. E a saída, há vários modelos e possibilidades disto acontecer. A startup pode ficar só a responder ao acionista. Okay. A Ana falou, peço desculpa, a Carla falou na questão de early stage VC. Pode definir qual é o ticket médio? Depende da startup e da avaliação Okay. que se faz à empresa. Mas há uma razão para dizer isto. O Grupo Nabeiro, na Delta Ventures, tem 18 pessoas de áreas multidisciplinares a trabalhar todos os dias só para as startups. E, portanto, pretende também investir em projetos, em negócios que ainda estejam nessa fase de desenvolvimento, porque nós queremos participar na gestão do dia-a-dia. Portanto, se até nós, e isto pode acontecer, chegar um projeto ou uma startup que já vai para uma segunda ronda de investimento e tem já um grupo de investidores, já não é para nós. Já não é isso. Nós temos, vocês são os primeiros investidores? São os primeiros... Sim, nós oferecemos tudo isto, nós oferecemos todos os recursos do grupo. A Delta Ventures tem uma equipa com 10 comerciais na rua a implementar o negócio da startup. Não é? E, portanto, há que ter também um retorno. Tem muito hands-on. E tipicamente qual é o ticket médio? O que é que procuram? 100 mil, meio milhão, 1 milhão? Depende da startup. Okay. Ok. E o padrão vai de só para termos aqui... Depende. Muito bem. Sim. Então, Ana, muito obrigado.
Carla, por este primeiro inicial esclarecimento. A Ana está a gerir a inovação aberta na Nestlé. No seu caso, o que é que foi a motivação aqui? Há quanto tempo é que esta iniciativa iniciou? Quer dizer, Nestlé é um grande grupo internacional, com sede na Suíça. Exatamente, sim. Porquê é que Portugal pode fazer? Porquê é que nós estamos envolvidos nesta área de inovação aberta aqui em Portugal e o que é que podemos trazer para cima da Nós mesa? aqui já estamos envolvidos há algum tempo, ou seja, nós também começámos com a inovação interna, mais interna, já no ano 2000, a partir daí que há várias iniciativas internas para cada colaborador poder expressar as suas ideias, e vai desde a fase de ideia e depois há uma ligação com toda a área de research para o seu desenvolvimento. Mas em 2017 começámos a abrir e trabalhar com startups, aqui através de parceiros, com aceleradores, como também é o vosso caso, e aí começámos a trabalhar de uma forma mais sistematizada, com startups em várias fases. Aqui não temos uma fase específica com que trabalhamos, aqui depende muito da oportunidade de complementar os negócios e aquilo que já fazemos. E aí por isso temos depois várias etapas em que inicialmente fazemos uma seleção da oportunidade, definimos aqui uma proposta de valor, uma proposta que seja viável para as duas partes, depois no fundo apresentamos essa proposta no fundo ao nosso board de diretores, é feita uma avaliação inicial com base no potencial que essas propostas possam ter e depois aí é feita uma seleção base. Este processo pode ser com mais envolvimento ou menos envolvimento por parte do nosso board, dependendo dos estágios em que estamos. O ano passado criámos mesmo uma área específica que no fundo vem complementar o nosso negócio core, que esse aí, a inovação, ou seja, a inovação está presente em todas as áreas, interna e externa, e aquilo que nós fazemos nesta área em especial é principalmente trabalhar negócios complementares àquilo que a Nestlé já tem e que já tem presente no mercado, muito mais focados em produto. E aqui nós trabalhamos muito mais novas abordagens comerciais e novas oportunidades de negócio que podem ir até serviços, ou seja, não tanto em termos de novos desenvolvimentos de produtos. Isso trabalhamos sim noutras áreas, neste momento ligadas à regeneração, ligadas à sustentabilidade, em que fazemos um trabalho muito direto com agricultores, diretamente também, a quem no fundo compramos a nossa matéria-prima, e isso já está a ser desenvolvido de uma forma muito ativa neste momento, em Portugal e nos outros mercados da zona Europa pelo menos, mas de uma forma geral. Mas este trabalho de inovação com startups é muito complementar. E aquilo que fazemos é, no fundo, incubar, ou seja, depois de termos aqui uma proposta de valor, uma oportunidade, de termos aqui um negócio, de termos o apoio da nossa direção, vamos, no fundo, co-criar com elas e é feito um trabalho em conjunto. E aí vamos negociando um bocadinho aquilo que é necessário investir de cada parte, ou seja, há aqui um enquadramento legal que se faz para cada um e cada oportunidade é um caso diferente. E há oportunidades que trabalhamos para daqui a 2 ou 3 anos ter resultados que pode resultar na compra no final da própria startup ou não, ou uma parceria pura dura, comercial, por exemplo, mas isso é sempre feito um enquadramento legal durante todo esse processo, desde a cocriação, depois a própria incubação, em que a oportunidade está definida, vamos testá-la no mercado, dependendo da oportunidade que for, diretamente com consumidores, com retalhistas, ou seja, aqui depende um pouco daquilo que estivermos a explorar, e depois fazemos este teste piloto, não é? Depois a partir daí vamos incubando para garantir que a parceria cresce de uma forma sustentável, com mais ou menos intervenção, de acordo com as necessidades que o projeto possa levar. Por isso aqui trabalhamos de uma forma mais aberta e temos startups que já existem e têm um volume de faturação já mais robusto, outras que estão a começar e têm simplesmente uma ideia, mas têm vontade e recursos e aqui trabalham de uma forma mais colaborativa desde o início. Por isso. A Ana referiu um aspecto fundamental em startups, que é, no fundo, a validação, pilotos. Muitas startups, curiosamente, iniciam com tecnologias, com uma ideia, trabalham, enfim, afincadamente numa solução que muitas vezes procuram, enfim, de alguma forma limitada, validar, mas acabam por nunca fazer um piloto com
com nenhum cliente verdadeiramente que lhes possa dizer assim, sim senhor, isso resolve um problema. E nós, Europa, Estados Unidos, vemos que muitas das startups falham precisamente aqui, porque estão tão convencidas que estão a resolver um problema, quando na realidade estão-se a esquecer do lado do cliente, ou seja, não validaram que existe essa oportunidade de resolução de um problema do lado do cliente e julgam que aquilo que estão a fazer resolve um problema. Mais do que dinheiro, eu diria até que inicialmente, o mais importante é encontrar um parceiro, uma empresa estabelecida, etc., que efetivamente possa rapidamente fazer um A/B testing, enfim, um piloto, como se falava aqui, 2, 3 meses, 6 meses, o que for, desenhar alguns indicadores. Eu julgo que a Ana aqui tem não tanto uma vertente de investimento, mas uma vertente, ok, eu posso dar acesso... Colaboração, exatamente. Colaboração. Acesso a recursos, no fundo, nós temos vários recursos internos que vamos capitalizando à medida que precisamos, não é? A nossa área em si são gestores de projetos e depois os recursos que temos que trabalham todos os negócios, digamos assim, a Nestlé está estruturada dessa forma, ou seja, cada negócio tem a sua equipa de vendas e comunicação, marketing, mas depois há áreas de apoio que são transversais e no fundo são essas áreas, esses recursos que nós podemos aqui agilizar e facilitar o acesso de acordo com as diferentes fases em que o conceito pode estar, ou a proposta de valor pode estar, não é? E aí podemos trabalhar numa fase de conceito, mesmo inicial, em que abordamos diretamente alguns consumidores, ou já numa fase de venda, comercialização, não é? E estamos a falar de startups, empresas maduras, portanto, em todo o setor, se eu bem percebi, desde o agri à transformação, praticamente à distribuição, correto? No caso de Nestlé, cobre a cadeia de valor toda, quer dizer, pode ser um novo tipo de cultura, ou regenerativo, ou o que seja, até para quem está aqui na sala e a empresa, portanto, cobrem quase toda a cadeia de valor do farm to fork, não é? Exatamente, sim, sim. Depois, óbvio que internamente temos focos diferentes, ou seja, se for alguém mais ligado à agricultura e à agri-food, provavelmente vai falar mais diretamente com alguém ligado à nossa área de produção e à nossa área de sustentabilidade, ligada à regeneração, que é uma área que nós temos trabalhado de uma forma mais direta. A minha área, por exemplo, trabalha mais ligada à área comercial, aos testes nas lojas, aos testes com consumidores final, e depois temos uma área também mais focada no digital e serviços. Por isso estes são os 3 focos em que no fundo o objetivo é testar, aprender, ir melhorando, até termos uma proposta de valor interessante para ambas as partes. Muito interessante. Neste momento, Ana, das áreas que vê, macro trends e também das apostas da Nestlé, onde é que estão as dores maiores, onde é que estão as maiores necessidades a nível de resolução de problemas nessas 3 áreas que falou, seja clientes, seja processamento, seja, enfim, aprisionamentos? Onde é que vê aqui as grandes oportunidades para as startups que estão, ou as empresas que estão disponíveis para colaborar? Acho que neste momento há oportunidades um pouco por todas as áreas. Não há uma exclusividade de áreas, há em momentos diferentes, não é? E áreas em que nós temos mais expertise e podemos apoiar de uma forma mais técnica, outras em que bebemos muito da expertise das startups. A área digital e serviços é uma área que bebemos muito informação, porque não é o nosso core, digamos assim, o nosso core é produção industrial de alimentos, não é? E nas áreas de food, aí não, aí nós podemos ter um papel muito mais acionável, muito mais interventivo, porque é onde os nossos peritos, os nossos experts estão focados. Carla, em termos de, eu vou-lhe, enfim, repetir a questão, para o Grupo Nabeiro, e numa lógica falou de Diverge e falou da área de capital de risco. Portanto, Diverge é um negócio já estabelecido, de inovação, mais uma Skunkworks quase interna, que faz as máquinas de café de alta, que faz, enfim, os projetos internos de inovação. No vosso caso, vocês estão virados muito para fora, ou seja, procurar de fora para dentro. Que tipo de áreas é que estão mais receptivos, ou que focos, que estratégias é que têm aqui mais de procura? Sim, nós temos temáticas. Sim, temos temas prioritários para nós, novos clientes, novos consumidores, daí estarmos muito atentos às tendências de alternativas, proteínas alternativas, novos produtos que não existiam no mercado antes e que nós possamos começar a trabalhar.
Nós também temos uma startup que é a Mais Oreca, que oferece soluções de software e hardware para o canal Oreca, já a pensar também em começar a prestar um melhor serviço aos clientes que são da Delta. E claro, como não podia deixar de ser, eu acho que todas as empresas hoje vão dizer que este é o tema prioritário, é a sustentabilidade. A NAM Fungi que falou é um já agora explico para os presentes, eu conheço bem, mas a maior parte não conhece. Sim, vou explicar, porque contar já um foi bocadinho falado também de manhã, eu Sim. reparei, referiram. A NAM Fungi é uma startup do Grupo Nabeiro que produz cogumelos ostra e shiitake a partir da borra de café do canal vending da Delta. E há uma razão para ser canal vending, e isto é um aspecto importante sobre este resíduo, sobre o tratamento e a valorização da borra de café. Nós começámos a trabalhar com a NAM e com o canal vending e com essa borra, primeiro porque a borra tem que ter condições de frescura para o cultivo dos cogumelos. Há essa exigência e nós temos que controlar a qualidade da borra. E, portanto, se somos nós que vamos repor os consumíveis nas nossas máquinas, podemos recolher a borra e sabemos fazer a rastreabilidade. Mas não é só por isso, é porque essa borra é nossa, não é? E muitas vezes nós somos abordados por startups com soluções incríveis, técnicas, para aproveitar e valorizar este resíduo. Estamos a falar de economia circular, sim, neste caso, não é? E quando vêm ter connosco, eles já vêm com a solução técnica, portanto já é um novo material, material para jardim ou solas de sapatos que incorporam a borra, ou é um ingrediente que extraem da borra que tem um valor para a indústria farmacêutica. Portanto, há uma gama muito alargada de soluções possíveis para valorizar este resíduo que é a borra de café. E nós respondemos sempre, certo, mas como é que nós acedemos a essa borra? Porque não é nossa, não é da Delta, é dos clientes. Então, de repente, o projeto deixa de ser a solução técnica para valorizar o resíduo e a solução para algo de economia circular e estamos todos a discutir um novo modelo de logística que nós, Delta, não conhecemos. E estamos todos a discutir como é que nós vamos fazer o engagement, desculpem, agora não me ocorre a palavra em português. Há quem diga engajamento, dos clientes. envolvimento. Vamos compensar os clientes por participarem nesta recolha? Nós, Delta, como é que isto vai funcionar? E quando se coloca esta questão, normalmente ficamos todos a pensar como é que vamos resolver isto, até porque de geografia para geografia, estas coisas vão... A rede de recolha que tem de ser implementada nos diferentes municípios pode ter um modelo de logística completamente diferente. E já agora aqui questões também fitossanitárias, de qualidade da borra, não é? E portanto, daí a NAM para já estar a utilizar a borra do canal vending, que são as máquinas da Delta e somos nós que recolhemos. Mesmo assim, ainda não atingiu a capacidade toda de utilização dessa quantidade de borra. Depois, esses cogumelos frescos são distribuídos num raio de 15 km nos melhores restaurantes da cidade de Lisboa. Eles crescem em sacos, esses sacos depois são fertilizantes, são doados às hortas urbanas e o cultivo dos cogumelos é feito em contentores que são reaproveitados para o cultivo de cogumelos, o que já nos está a dar aqui uma indicação de como é que podemos expandir para outras geografias, porque é neste sistema de contentor que pode ser colocado em qualquer geografia e geramos o negócio localmente, desta forma. Ou seja, temos um negócio quase modular que pode estar junto do aprovisionamento, no fundo, deste subproduto que requer alguma logística, mas sobretudo controle de qualidade para que possa ser superaproveitado. Nós hoje acreditamos que vai ter que haver uma unidade-mãe, uma fábrica-mãe de suporte e que também tenha capacidade de laboratório, de investigação, de controle de qualidade e de gestão ambiental. Mas mesmo assim, o modelo de expansão uma deverá mesh ser network, sim. Uma espécie de colmeia-mãe com umas abelheiras. Sim. E este é um bom exemplo de uma das nossas startups na área da sustentabilidade, que já está num nível de desenvolvimento tal que nós acreditamos que mais um ano e já não precisa trabalhar com a Delta Ventures. Pronto. Fantástico. E na área da digitalização, estão a ver aqui algumas oportunidades de melhoria, eficiência operacional,
ou isso é o business as usual, porque há de haver, sendo aqui muito franco, a inovação aberta concorre sempre um bocadinho com os esforços internos. Portanto, temos aquela coisa do not invented here syndrome, para os que não conhecem, há sempre uma certa resistência. Estamos a falar de organizações, quer dizer, estamos a falar de grandes empresas, há sempre departamentos que estão a trabalhar numa área. As empresas americanas fazem isto muito bem. A Cisco cria muita redundância e há muita concorrência até para criar também alguma agressividade de negócio, de oportunidade. Isto nem sempre é muito fácil de gerir a nível enfim, organizacional. Vocês deixam a questão mais incremental de negócio para Diverge ou procuram focar-se mesmo em áreas novas para não concorrer? Este é o primeiro ano que nós estamos a integrar nesta fase de bootcamp startups que estão a trabalhar nessa área. Portanto, a Delta Ventures ainda não está propriamente a trabalhar e a desenvolver negócio com startups nessa área. É um tema que tem sido, sim, desenvolvido a nível transversal na nossa organização, principalmente na nossa fábrica em Campo Maior. Muito bem. Eu gostaria de abrir aqui questões à plateia, à audiência. Neste caso, duas grandes empresas que estão presentes historicamente em Portugal. Poderão também falar um pouco mais sobre isso, as nossas interlocutoras destas organizações. Mas abrir aqui uma ou duas questões, seja de startups, seja de empresas mais estabelecidas que queiram explorar alguma oportunidade de colaboração. Cristina? Yes, hello. Wonderful discussion. Thank you. Very interesting to listen. I just wanted to ask from the point of collaboration, you maybe first of all to you, Carla, the question. How do you see, for example, I'm hearing this startup about mushrooms. We have something similar in Lithuania. How do you see as a venture capitalist? Is it a possibility maybe similar for similar startups to collaborate, be united, and maybe to put them together to make a bigger impact or scale up? Okay, so you are having this vision of an ecosystem where they can collaborating network also with different species of mushrooms adapted to each climate. And yes, we are studying the possibility in 2 other countries in Europe, yes, of doing that. And we have that in Lithuania, So, keep in mind. yeah, thank you. E já agora, Carla, antes de passar aqui à Ana, para também nos dar os exemplos da Nestlé, de colaboração aberta, em que país é que as pessoas muitas vezes não conhecem a abrangência do grupo? Portanto, Portugal obviamente é Casa-Mãe, Rio Maior, been there and that, by the way, tem um museu, para quem não conhece, tem de visitar o Museu do Café. É o Centro de Ciência do Café. Exatamente, Sim, Centro de sim. Ciência. Tivemos um museu antigo, mas foi anteriormente. substituído pelo Centro de Ciência, que tem Sim. mesmo missão científica. Que é fantástico. Eu estive lá numa segunda-feira de manhã e fiquei absolutamente abismado com a quantidade de gente, logo de manhã que vai visitar. Portanto, tem uma vida própria. E Rio Maior, não sendo um hub propriamente tecnológico, é curioso ver que efetivamente tem massa crítica, portanto chama mesmo pessoas. Sim. Em quantos países está a Delta presente? Eu não lhe consigo dizer o total dos países, porque nos últimos anos os mercados internacionais já significam atualmente 40% do volume de negócios, mas seguramente mais de 20 países. E não sei se não estou aqui a deixar alguns de fora. Claro, operação direta em alguns destinos e noutros com distribuidor. Sim. Ok, very good. Ana, can you give us... desculpa, estava agora para passar para inglês. Pode-nos também dar alguns exemplos das colaborações que a Nestlé tem desenvolvido com startups, com empresas, enfim, não startups estabelecidas, porque a inovação aberta não se restringe a startups, nem ideias, nem, enfim, é um esforço, enfim, uma lógica de portfólio, em alguns casos, 5 a 10 anos, até, muitas vezes até com universidades. Olha, temos um projeto que tem de ser investigado, que queremos amar, que queremos trabalhar, até 5 anos e num curto prazo, pilotos até que muitas vezes venham da própria casa-mãe. Olha, nós precisamos de pilotar, precisamos de ensaiar isto. Pode-nos dar alguns exemplos, ou 1 ou 2 exemplos que tenham sido desenvolvidos nos últimos anos, seja com empresas estabelecidas, seja com, enfim, startups neste caso? Aqui,
toda a parte de novos ingredientes e novas abordagens, e aqui a Carla já falou um pouco das proteínas alternativas, por exemplo, é uma área que nós estamos a explorar bastante, com os produtos plant-based, e tem sido um foco muito grande nos últimos anos. E aí o trabalho é muito colaborativo, porque de outra forma era muito difícil nós conseguirmos acompanhar o ritmo a que as inovações estão a chegar ao mercado, e acho que todos nós sentimos isto, ou seja, se compararmos com há 2 ou 3 anos, o ritmo de inovações que temos para tudo o que é plant-based não tem comparação possível com o que temos agora neste momento, em termos de soluções, e isso faz com que nós tivéssemos que mudar um bocadinho a forma de trabalhar. Por isso aí, trabalhar com fornecedores de ingredientes, por exemplo, ou mesmo parcerias de produção, é uma das áreas em que nós temos explorado muito dentro da área de refeições, opções de refeições, digamos assim. Tirando isso, vemos também outras soluções de mais longo prazo, que começamos a trabalhar da origem em termos das proteínas alternativas, procurando novas matérias-primas, integrar inovações que nos chegam de pequenas startups que começam a investigar, ou mesmo internas, e aqui acontece um bocadinho das duas formas, em que nós tentamos integrar em receitas nossas e depois vamos testando, vamos aprendendo, vamos reformulando e passamos todas essas fases, que depois há de surgir num produto final, ou num produto e uma solução comercial, porque agora há muito essa dualidade também, ou seja, é não só o desenvolvimento do produto, mas qual é a melhor forma de o fazermos chegar ao consumidor, e esse é um bocadinho o desafio, ou seja, proteínas alternativas e tudo o que é plant-based tem sido um grande foco, seja criação de novas marcas, seja integrar produtos em marcas que nós já temos, seja marcas de startups, que nós, no fundo, vamos incubando e trabalhando em conjunto com elas. Muito bem. Estão a ver hoje fala-se muito do impacto da carne, enfim, tivemos aquele fantástico caso de Coimbra, do reitor da cidade de Coimbra, que disse, não mais baniu a carne, e foi uma forma até relativamente controversa de pôr o tema, porque no fundo, enfim, a porção de proteína pode ser, no caso até de carne, bovino, pode também ser biogénica, positiva, no fundo, sequestrar carbono depende muito do processo de fabrico, do processo, enfim, em regime extensivo ou intensivo. A nível de mercado, porque eu sei que está mais próximo do consumidor, que tendências é que estão a ver? Tínhamos aqui ao lado hoje um painel que falava de plant-based proteins, mas também de single cell, portanto, de culturas celulares, de meios de cultura, no fundo, do hambúrguer fabricado a nível de laboratório, pronto, no fundo, de replicar as células, fazer culturas celulares. Estão a ver a nível, e a Ana tem nesta tem todos os estão a ver aceitação, do ponto de vista do mercado na Europa, para este tipo de cultured meat, no fundo, culturas solares em laboratório para criar, ou acham que a solução não vai ser tanto por aí? Eu acho que ainda está numa fase inicial de investigação, ainda está numa fase em que não chega ainda ao teste nos mercados, não é? Digamos assim, à parte da comercialização. Ou então, neste momento está a ser feito de uma forma controlada, não pelas nossas equipas locais, mas mais pelas equipas da zona, ou e mesmo globais. E por isso acho que essas alternativas, sim, nós começamos a ver a aparecer algumas informações, mas numa fase ainda inicial de investigação. Nesse aspecto, o foco da Nestlé é, no fundo, sempre ir validando o máximo possível antes de colocar a solução à disposição. E aí não há risco possível. E posso falar de um exemplo óbvio, que é a utilização de algas, por exemplo, que para nós não é novo. E que a Nestlé começou, no fundo, a trabalhar em termos de research há muito tempo, quando começou a surgir a oportunidade, mas neste momento, ou seja, foi considerado a nível global que continua a ser uma matéria-prima ligeiramente instável, e isso faz com que depois toda a cadeia de todos os mercados, não é, vão, no fundo, acompanhando, mas não temos um papel tão ativo. Por isso depende muito daquilo que estamos a falar, e, no fundo, dos testes e validações científicas, neste caso, que já existem. Muito bem, Ana. Carla, aqui na questão focando um bocadinho os pilotos e o mercado português, no outro dia Carlos Moedas apresentou Portugal como no fundo enfim, não é scale-up já, mas é uma unicorn factory. Pronto, e lançou-se esta iniciativa que foi muito badalada no Web Summit. Portanto, Portugal quer ser
e neste caso Lisboa, quer ser o epicentro dos unicórnios, e nós em Portugal conseguimos, nos últimos 10 anos, produzir 7, o que é extraordinário, efetivamente, mesmo a nível internacional. E falávamos, discutíamos o que é que Portugal, um país pequenino, portanto, temos 10 milhões de habitantes, temos um mercado nacional é pequeno, não temos muito capital, mas queremos ter, como dizia muito bem, smart capital, ou seja, queremos estar envolvidos nisto. Mas o que é, se estivéssemos aqui a falar para o mercado global, o que é que, na sua opinião, Portugal deve ser nesta área de inovação aberta? Portanto, mercados pequenos também não temos grandes... temos talento, mas não temos uma grande disponibilidade de talento. Quer dizer, 10 milhões de pessoas, há países com 70, 80, 100 milhões de pessoas. O que é que acha, qual é o papel de Portugal aqui neste papel de inovação aberta? O que é que nós podemos ainda fazer como laboratórios de experimentação, olhando aqui um bocadinho mais de uma perspectiva macro, mais sonhadora? Bom, posso dar uma opinião também na base da nossa experiência. Estamos em brainstorming. É? Sim, sim. E mais na área dos novos materiais. Nós já há vários anos que vamos investindo em investigação na área de desenvolvimento de novos materiais e logo desde o princípio investimos também em criar propriedade intelectual. E, portanto, eu penso que nós devemos continuar a promover esta interface e esta troca de conhecimento e este trabalho com outras empresas, fornecedores, e nós já o fazemos, nós Delta fazemos isso muito, não só a nível nacional como a nível internacional, e, portanto, atrair parceiros que nos veem como escola de metodologias e novos modelos de inovação. Sim. Vocês claramente, tal como outras empresas, Nespresso, etc., quer dizer que no fundo também estão, no fundo nesta lei, também está de alguma forma, não sei se concorrem, mas imagino que estão no mesmo mercado, concorrem de uma forma saudável. Mas uma das grandes críticas é de facto a pegada associada à embalagem e a questão dos bioplásticos. Eu queria, no fundo, que nos focasse um bocadinho este tema. É um tema para vocês, esta questão de, ou seja, um produto hoje ter, tal como quando a Mercedes no outro dia dizia no Web Summit, nós vamos deixar de vender veículos e vamos passar a gerir um ativo, ou seja, no final do ciclo de vida nós queremos o veículo de volta e vamos tratá-lo, vamos reciclá-lo. Ainda bem que faz essa pergunta, porque nós investimos anos no desenvolvimento daquela que é a nossa biocápsula. E isto envolveu anos de investigação. O que é a biocápsula? Já agora, a biocápsula aqui, é uma cápsula que, se nós fizermos a extração de café nas nossas máquinas de extração e lançarmos no lixo, ela vai degradar-se e vai desaparecer. Okay? E nós aqui, com este projeto, começámos logo a perceber as dificuldades até do ponto de vista regulamentar. Porque nós fizemos todas as medidas e determinações para o desenvolvimento deste produto. Desde prova de conceito no processo de injeção, mudança de moldes, depois prova de conceito no encapsulamento. O próprio material, não é? Portanto, o próprio material, o próprio café, e depois estudar como é que ele se degradava em túneis de compostagem, quanto tempo é que levava a desaparecer, análises ao composto, perceber se havia ou não contaminação desse composto. Nós fizemos o estudo completo até a análise de ciclo de vida. Também, do novo modelo. E o café é terrível, porque o café reage muito é muito ácido, reage muito também com o material, não é? Portanto, Não, neste caso não reage. Okay, não. A questão que nós fomos percebendo que, ao contrário de outras marcas, quando nós injetamos estes materiais que trazem um certificado de biodegradabilidade, nós estamos a modificar de alguma forma. E, portanto, vamos afetar essa certificação de biodegradabilidade, porque se desaparece em material em 6 meses, injetado e com café, pode demorar 9 meses. Estão a perceber? Para além disso, sendo um material biodegradável, o shelf life, o tempo de vida comercial do café, é muito inferior comparado com a embalagem primária de plástico. E isto depois traz todas as consequências na distribuição, não é? Tudo o que vem à frente para colocarmos o próprio produto no mercado. E nós fizemos este trabalho
durante, pelo menos, que eu me recordo, porque eu ainda estava na Divers nessa altura, 5 anos. Não é fácil estar não lançar no mercado enquanto nós não tivermos comprovativo das várias fases de etapa, da produção do material até ao uso na casa do consumidor, porque não pode também causar problemas no grupo de extração. Se for um material que vai deformar com as condições de extração e vai estragar a máquina, nós já não o podemos colocar no mercado. Então volta tudo para trás. Nós vamos sempre fazendo este trabalho todo e é muito complexo, é desafiante. Estamos a falar de uma temperatura de 78 graus, salvo eu, não é? A temperatura ideal de serviço de café para extrair. É da bebida, da bebida, não é? sim. Mas no Que a grupo de cápsula tem de extração, aguentar. a curva de temperatura vai ser diferente. Sim. Muito bem. E, portanto, Portanto, as consequências podem ser diferentes. Este processo não é nada linear, não é nada fácil e uma aposta para transitar para uma empresa de carbono zero praticamente sem Mas, para impacto. além disso, nós também vamos desenvolvendo mesmo novos materiais. Já olhando para os resíduos, não a borra, porque não é nossa, mas olhando para os resíduos que existem no Grupo Nabeiro, como é que nós podemos incorporá-los, até em materiais mais ecológicos que ainda não são biodegradáveis, mas já diminuímos a quantidade de plástico por unidade, não é? E compensando com fibra vegetal, nós vamos fazendo este desenvolvimento. E sempre que vamos conseguindo e avançando, nós vamos fazendo o registro da propriedade intelectual, não só a nível nacional, mas depois nos Fantástico. mercados. E é um excelente exemplo de inovação, no fundo, co-criada, que se falava aqui há pouco, de trabalhar com um conjunto de parceiros, fornecedores até externos, empresas maduras. Envolve um número alargado de fornecedores. Muito sim. bem. Para falar de mais brainstorming, o que é que nós podemos almejar em Portugal? Ou seja, quando olhamos para uma Nestlé Brasil, uma Nestlé Alemanha, uma Nestlé Suíça, o que é que Portugal pode aqui trazer para cima da mesa? A Vodafone durante muitos anos olhava para Portugal como uma testbed. Nós podemos lançar rápido e temos aqui um conjunto de clientes ávidos para testar, mas que não são litigantes. Ou seja, se alguma coisa correr mal, não é em Estados Unidos, não vamos ser processados. Há uma certa aceitação do erro, que é um processo iterativo, etc. O que é que Portugal para a Nestlé pode ser aqui? É mais agricultura? Ou é mais teste organolético? É mais uma cultura, ensaios organoléticos? É um bocadinho o mindset de teste, no fundo. Acho que aqui, seja nas diferentes áreas, seja na área digital, seja na área de produto, mesmo de investigação, o facto de sermos um país pequeno, não é? Não temos a escala da nossa vizinha, como é óbvio, Espanha, por exemplo, não é? E a nossa área, por exemplo, eu trabalho Portugal e Espanha e os objetivos são distintos. Portugal é muito mais numa fase em que o risco é muito menor e quando é algo mais experimentalista, digamos assim, ou algo em que o risco é maior de correr bem ou correr mal, não é? Isto pode correr para os dois lados. Aí Portugal tem vantagens claras. Quando vamos para um mercado, por exemplo, como Espanha, o risco já é maior, não é? Tem que ser muito mais controlado e aí a decisão de arriscar é um bocadinho mais difícil. E por isso Portugal tem aqui uma grande vantagem nesse aspecto, ou seja, o facto de nós sermos um país mais pequeno em escala, óbvio, mas muito experimentalista, ou seja, que estamos muito ávidos de experimentar algo novo, de experimentar algo diferente e estamos receptivos a fazê-lo, faz com que nós sejamos nesta fase em que tem que se tomar decisões com riscos provavelmente um bocadinho acrescidos, Portugal seja um bom mercado para testar. Excelente. Temos falado muito a nível de labeling, eco-labeling, o que é que deve ser Innovative Food in the Missions Initiatives. Há muita discussão do que é que... Quer dizer, há um reconhecimento que o cliente deve ter acesso a mais informação, obviamente nutricional já lá está, obrigatória, mas para além disso a Nutri-Score lançou pioneiramente os Nutri-Scores A, B, C, que é ótimo para crianças, portanto, para também educar aqui um bocadinho os problemas que temos tendencialmente, obesidade, excesso de consumo até de gorduras e açúcares e polissaturados, mas no vosso ponto de vista, para onde é que nós devemos caminhar agora, a nível de labeling? Também não queremos uma etiqueta, discutimos isto no outro dia, quer dizer, é por QR codes, é por mais logotipos de códigos, tal como se compra um frigorífico ou um automóvel, temos um código de barras simples, de vermelho. Eu acho que estamos
numa fase de mudança, não é? Ou seja, começam a Experimentação. surgir novos icons, começam a surgir novas identificações que todos nós vamos reconhecendo. Algumas não são tão claras e nós vamos testando, não é? Perceber quais é que os consumidores percebem de uma forma mais legível ou não. Mas eu acho que temos aqui, vá lá, dois pontos, ou seja, queremos ter toda a informação, mas ao mesmo tempo queremos simplificar o máximo possível a informação que aparece de uma forma explícita, não é? E esse é o desafio principal, não é? A forma como comunicamos. Isso é um desafio constante, ou seja, e acho que é cada vez maior à medida que vamos digitalizando cada vez mais e novas gerações claramente são muito mais desafiantes nesse aspecto. Por isso acho que é algo que em termos de comunicação temos grandes desafios, às vezes conseguimos mais facilmente do que outras, mas é um foco essencial Rita, para cada marca. Carla, eu imagino que se houvesse aqui uma forma da Carla explicar, através de um label, que a vossa ecocápsula ou biocápsula tem uma série de vantagens, até potencialmente, não sei, como Mas nós um temos fertilizante, pensado quem nesse sabe, tema. quiçá. Nós temos pensado nesse tema até em relação aos nossos clientes e às soluções que oferecemos de software e hardware ao canal Oreca, também a questão dos menus, não é? E de dar informação nutricional e outro tipo de informação sobre alergénios, importante para as pessoas consultarem de forma fácil e automática. Ainda não sabemos como é que vai exatamente funcionar, mas já vamos identificando alguns parceiros que nos podem ajudar a desenvolver a melhor ferramenta, mas é um tema que temos discutido, sim. E na Delta Ventures. Saiu recentemente, há umas 2 semanas atrás, nova legislação e a Comissão finalmente também criou um white paper sobre o que é que vem aí a nível de labeling, mas pensa-se que agora vai haver de facto uma combinação do impacto nutricional, mas também da questão ambiental. Portanto, olhando aqui também para como é que foi produzido, o que se chama food miles, né? Portanto, transporte para lá chegar, que vai também potenciar ou permitir que parceiros locais tenham também uma vantagem competitiva. Portanto, não queremos transportar para Singapura alimentos que foram produzidos, enfim, nos antípodes, né? Portanto, em Portugal, eles são os nossos. Portanto, há aqui uma grande oportunidade para, efetivamente, experimentação, como dizia a Ana. Abrir aqui um bocadinho as questões, mais uma ronda de questões e depois, então, fecharemos o painel de inovação aberta. Força. Ainda não estamos a ouvir. Agora, tá? Sim. Agora sim. Boa tarde, o meu nome é João Xavier. Antes de mais agradecer a vossa presença e virem aqui apresentar novos modelos e projetos inovadores de empresas que eu conheço desde que nasci, ou seja, desde que nasci que me lembro de ouvir falar da Nestlé e da Delta. Mas a minha pergunta vai mais direcionada à Carla. Eu queria saber, na Delta Ventures, eu sou um empreendedor, tenho uma startup ainda em early stage e estou em 2 incubadoras e acabo por ter muita mentoria e muito apoio. Mas o que eu sinto às vezes, e quero saber se, por exemplo, a Delta Ventures, eu sou mais técnico e mais operacional e se calhar não tenho a parte financeira. E os mentores ajudam-me nisso. Só que às vezes sinto que não sou capaz de estar em todas as frentes. Se a Delta Ventures nos ajuda a preencher esses gaps que temos, por exemplo, eu sou técnica, a minha parceira também é mais técnica, um pouco financeira, mas há muitos departamentos que não conseguimos cobrir. Sim. Se vocês ajudam nessa parte. Nós temos 5 áreas funcionais, uma é de estratégia e novos negócios, que está mais envolvido no scouting e no processo de scouting. Depois a área de desenvolvimento de negócio, nós temos uma área de gestão de projeto que é a implementação, se calhar. Era uma boa ajuda, não é? Temos a área comercial, que fica também a trabalhar, não é? Para o projeto, e depois temos controle financeiro, uma área de controle financeiro. Portanto, na Delta Ventures a preocupação foi mesmo em ter todas as competências, ou quase todas, e o que não tivermos também vamos buscar às outras unidades, não é? Do grupo, e pedimos ajuda. E fazemos essa ponte. Portanto, sim, eu penso que este é o aspecto que diferencia a Delta Ventures, não é? De outras VCs. É nós termos estas competências e esta capacidade de apoiar no dia a dia, no que for necessário, nestas áreas, nestas vertentes todas. Okay? Sim, por isso sim, podia ajudar.
Muito obrigado. E refiro que tem uma equipa de 18 pessoas, certo? São 18 pessoas atualmente, mas já estamos a pedir mais, Ainda querem crescer mais. porque vêm aí novas startups. Já é muitos bebés então para acompanhar. Bebés e recém-nascidos e teenagers. Muito bem, se não houver mais questões, julgo que não. Sim, Elvira? From EIT Food. Thank you, and thank you first of all for the great panel. Just a quick question, because we talk a lot about collaboration between startups, but what about collaboration between venture corporates? Do you pursue that? Do you have experience on collaborating with other partners in venturing? I think so, yeah. Collaborating venture at this moment, it's something that we're starting to explore. So it's something that we'll probably research more. It's not still an active that we are doing at this stage, okay? We're doing that probably in the regional level at the Zone Europe, but not in the local markets. So, but I think it's something that we are evolving as a company, and we'll keep growing as we go. I think probably in 1 year or two, we can evolve into other types of relationships with venture fundings, for sure. Okay, thank you very much, Carla and Anna, for these insights. I think we kind of covered pretty much the whole value chain from agri-food. Thanks for being with us today and sharing your experience. Thank you.